Olá, muito bom dia, aqui é o professor Rick Litaipe, do canal Lógica Online. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de trigonometria. Continuação da parte 2 agora, a relação fundamental da trigonometria. Isso é uma introdução importantíssima para que possamos entender o que é tangente de uma função trigonométrica e, é claro, as equações trigonométricas, que é o objetivo principal desse assunto. Então, vamos lá. Quando eu expliquei o que era ciclo trigonométrico, eu coloquei aqui que dentro desse plano que nós colocamos aqui relativos a eixo de cosseno e eixo de seno, que eu já havia explicado anteriormente, que as medidas desses eixos valem um. O eixo do seno e cosseno ele é unitário. O que significa isso? Que aqui vale 1, aqui vale quanto? Menos 1. Aqui vale 1, aqui vale menos 1. Mas a medida do eixo, essa medida desse eixo aqui é 1, daqui é 1, daqui é 1 em módulo, que é o valor da medida. Até aqui, ok? Consequentemente, quanto que é a medida deste ponto até este ponto aqui, pessoal? Vale 1 também, porque vai ser o raio, por assim dizer. Em resumo, o raio de uma circunferência trigonométrica ele é unitário. Por exemplo, aqui o que eu tenho o valor do quê? Do cosseno de um ângulo qualquer, concorda comigo? E aqui eu tenho o valor de um seno de um ângulo qualquer. Conforme vocês podem ver aqui, forma um triângulo retângulo. Vocês estão percebendo aqui a relação? Então, pela Pitágoras, a gente sabe que seno ao quadrado desse ângulo aqui, eu vou chamar de alfa esse ângulo, né? Seno ao quadrado de alfa, mas cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Ficou claro o porquê de onde eu tirei isso daí? Seno ao quadrado de alfa, porque aqui, quanto que é? Aqui é seno. Quanto que é aqui? É cosseno. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado tem que ser igual a 1. O valor do seno ser positivo ou ser negativo, como vai ser quadrado, a gente sempre vai trabalhar com o módulo dele. Isso aí é tranquilo, bem bacana. Mas o valor dele, para ser positivo ou negativo, depende do quadrante que ele se encontra. Por exemplo, os ângulos que nós falamos aqui funcionam assim. Aqui é quanto? Opa, desculpa, rapidinho. Aqui é 0. Aqui é quanto? Π sobre 2. Aqui é π. Aqui é 3π sobre 2. E aqui é 2π. Bom dia, meu querido amigo. Observem a notação. Isso aqui significa o quê? Primeiro quadrante, aqui segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, conforme eu já especifiquei. Quando eu escrevo, meninos, isso aqui, olha, notação dos quadrantes. Zero menor do que alfa, menor do que π sobre 2. O que significa isso? Que os valores de alfa estão compreendidos entre 0 e π sobre 2. Isso aqui significa primeiro quadrante, tá bom? Tá, Henrique, e daí? É porque no primeiro quadrante eu tenho o quê? Cosseno positivo e o seno positivo, ficou claro? Se eu escrever assim, π sobre 2 menor do que alfa, que é menor do que π, o que significa isso? Que os valores de alfa estão compreendidos entre o π sobre 2 e o π, ou seja, desse lado, entendido? Então, o que significa isso? Isso aqui significa segundo quadrante. No segundo quadrante, o que eu sei? Eu sei que o cosseno ele é negativo e o seno é positivo. Lembra disso da aula de ontem? Continuando aqui, eu posso escrever esse intervalo da seguinte forma: entre π e 3π sobre 2. Entre π menor do que alfa, que é menor do que 3π sobre 2. O que significa isso? Isso aqui significa terceiro quadrante. Terceiro quadrante significa cosseno negativo e seno também negativo.
Vai ficar como aqui? Negativo, negativo. E, finalmente, quando eu considero os quadrantes entre 3π sobre 2 e 2π, escreve desse jeito, né? 3π sobre 2 menor do que alfa, que é menor do que 2π. Isso aqui significa quarto quadrante. Eu ainda posso fazer combinações desses quadrantes, mas vamos lá. Aqui é positivo, cosseno positivo e o seno negativo. Então, baseado nessa notação de quadrantes, nós vamos resolver as expressões de seno ao quadrado de x. Lembre-se que, como eu falei da relação fundamental, eu escrevi que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. A consequência é que seno ao quadrado de alfa é igual a quanto? 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, ou cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos seno ao quadrado de alfa. Entendido aqui a brincadeira que eu estou fazendo? Isso aqui, esse pequeno resumo, esse quadro resumo que eu fiz, explica quase todos os casos de equações e de expressões dentro da trigonometria básica. Eu vou mostrar agora para vocês a aplicação deles em uma série de exercícios que vão ser fundamentais para que possamos entender equações trigonométricas e, claro, inequações trigonométricas também. Preparados? Vamos lá. Agora. Qual a diferença? Está gravando, não posso falar. Exercício número 1. Sabe-se que o seno... Vou escrever com uma letra mais decente aqui. Sabe-se que o seno de alfa é igual a 1/3, com π sobre 2 menor do que alfa, que é menor do que π. Determine o valor do cosseno de alfa nessas condições. Vamos lá? Em primeiro lugar, vamos ter que fazer um esboço do que nós estamos fazendo. Vamos desenhar um ciclo trigonométrico aqui, e como eu já expliquei várias vezes, vamos colocar aqui quanto? 0. Aqui é quanto? π sobre 2. Aqui é quanto? π. Aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Quando o nosso amigo diz que ele quer o intervalo entre π sobre 2... Poxa, a conta horrível aqui. Quando ele quer o intervalo entre π sobre 2 e π, o que significa isso? Que ele quer o intervalo deste ponto até este ponto. Ou seja, qual o quadrante que ele está falando, qual o quadrante que ele está pedindo para a gente resolver? Segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno é o quê? O cosseno é negativo e o seno é positivo. Eu vou colocar aqui, negativo e positivo. Alguma dúvida aqui no que eu escrevi? Sempre cosseno e seno nessa ordem. Agora que eu já fiz a minha interpretação, e é assim que eu faço essas expressões, eu tenho que primeiro interpretar, eu tenho que descobrir, eu vou descobrir o valor do cosseno. Relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. O seno ao quadrado de alfa eu já tenho, é 1/3 elevado ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Fazendo o cálculo, vai ficar como? Cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, vai ficar 1 nono. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a quanto? Aqui é 9, 9 vezes 1 é 9, menos 1 vai dar 8. Isso aqui vai ser igual a quanto? Cosseno de alfa é igual a mais ou menos raiz de 8 sobre 9. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. E raiz de 9 é quanto? É igual a 3. O problema é que nós temos duas respostas agora. Lembre-se, quando nós damos raiz quadrada de um número, a resposta é mais ou menos um determinado valor. Baseado no quadrante que ele nos deu, é que nós vamos dizer se esse valor é positivo ou negativo. Como nós já expressamos anteriormente, que isso aqui se refere ao... Nossa interpretação mostrou que é do segundo quadrante, e nós temos que valor, nós temos aqui, estamos analisando o valor do cosseno do ângulo.
Nós sabemos que o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Consequentemente, qual é a resposta? Resposta: cosseno de alfa é igual a 2. Aliás, negativo, né? A menos 2 raiz de 3 sobre 3. Pergunte, por favor. Oi? Você entendeu por que deu cosseno de alfa mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3? Mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 3 significa que eu tenho duas respostas. A primeira resposta é mais 2 raiz de 3 sobre 3 e a segunda resposta é menos 2 raiz de 3 sobre 3. A resposta certa vai ser a que no caso, satisfazer o quadrante. Qual é o nosso quadrante? E no segundo quadrante, o cosseno é o quê? Portanto, qual a resposta certa? Menos 2 raiz de 3 sobre 3. Ficou claro aqui? Beleza, bom dia. Muito bem, vamos lá, continuando. Só um minuto aqui, por favor. Olá, senhora, bom dia, que é o professor Henrique. Eu estou em aula no momento, mas pode falar normalmente, tá bom? Que eu posso ajudá-la. Então, vamos lá. Ficou claro aqui? Maria, ficou claro? Muito bem, vamos fazer mais uma? Ah, sim, uma palavra de cautela. Cuidado aqui, por favor. Quando nós falamos de cosseno e cosseno, nós temos que verificar também se a resposta que nós achamos, ela tem sentido. Vocês estão entendendo? Como assim, Henrique? É porque, como eu já expliquei anteriormente, o ciclo trigonométrico ele é unitário. Os valores de seno e cosseno, eles sempre estão compreendidos no intervalo de menos um em um. Qualquer coisa abaixo de menos um, qualquer coisa acima de uma, a resposta é inválida. Por exemplo, se eu achar seno de alfa igual a 4, tem sentido isso? Acabei de falar. Os valores de seno e cosseno têm que ser compreendidos entre menos um e um. Se achar seno de x igual a 4, tem sentido? Não, não tem sentido. Então, qual é o cuidado que você tem que ter aqui? Que os valores de seno de alfa e cosseno de alfa tem que estar compreendido entre menos um e um, que é essa notação que eu escrevi aqui. Vamos fazer mais uma, tá bom? Exemplo 2. Determine os valores de seno de x e cosseno de x, sabendo que seno de x é igual a 3 vezes cosseno de x e, segundo a informação, o intervalo considerado é π menor do que x, que é menor do que 3π sobre 2. A primeira coisa que eu aconselho vocês a fazer é determinar o intervalo que satisfaz essas condições aqui. No caso, vamos desenhar o ciclo trigonométrico. Bacana. E colocando aqui os valores. Está aqui valores de seno de x e aqui cosseno de x. Aqui é quanto? Zero. Aqui é quanto? Π sobre 2. Milan, querido, como é que você está? Π, 3π sobre 2 e 2π. Então, como ele quer os valores compreendidos entre π e 3π sobre 2, o que significa isso? Que ele quer os valores de quem?
Ele quer os valores do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, olha só isso daqui, pessoal. Analisem. No terceiro quadrante, eu tenho que colocar os valores de cosseno e de seno. O cosseno no do terceiro quadrante é o quê? Negativo. E o seno também é o quê? Negativo. Então, as respostas, para mim, as respostas para serem válidas é seno e cosseno negativo. Ficou claro? Respira. Agora, vamos fazer. Muito bem, vamos lá. Utilizando a equação fundamental, vamos achar o valor de seno de x e cosseno de x, que é a pergunta do problema. Eu sei que o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1. Ele me deu um sisteminha aqui. Ele disse que seno de x é igual a 3 vezes cosseno de x. Então, vai ficar como? Vai ficar 3 vezes cosseno de x elevado ao quadrado. Desculpa aqui. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Esse aqui é um sistema simples, né? O meu objetivo é achar o cosseno de x e depois fazer a substituição. No caso aqui, ele não falou que o seno de x não é igual a 3 vezes cosseno de x? Aqui não está escrito seno ao quadrado de x? Seno ao quadrado de x significa seno de x elevado ao quadrado. Então, no lugar dele, eu substituo por essa expressão aqui, tá vendo? Elevado ao quadrado. O cosseno já está lá, né? Não preciso fazer nada, só faço repetir. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3 ao quadrado, 9. Cosseno ao quadrado de x. Observe o meu cuidado em colocar tudo bonitinho. Percebeu aqui, Maria Fernanda? Elevei o número ao quadrado e coloquei a variável cosseno ao quadrado também. A gente não coloca cosseno de x ao quadrado, a gente coloca cosseno ao quadrado de x. Então, esse é um cuidado estético que é fundamental para a gente poder entender o cálculo, tá bom? Mas cosseno ao quadrado de x é igual a quanto? É igual a 1. Isso aqui vai dar 10. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 10. Alguma dúvida aqui? Continuando, cosseno de x é igual a quanto? Mais ou menos 1 sobre 10. Cosseno de x vai ser igual a quanto? Raiz de 1 é 1, vai ficar 1 sobre raiz de 10. O que eu faço aqui, pessoal? Fala. Racionaliza. O que eu faço? Racionaliza. Muito bem. Então, cosseno de x é igual a quanto? A mais ou menos raiz de 10 sobre 10. Análise. Quanto que vale o cosseno? O cosseno tem que ser o quê? Por quê? Porque ele é do terceiro quadrante. É assim que fala. Análise. Tem que olhar, desenhar. Tá bom? Cosseno vai ficar o que é negativo, então vai ficar menos raiz de 10 sobre 10. Pronto, já chega o cosseno. Bora achar o seno? Para achar o seno, basta substituir nessa equação geral aqui, tá bom? Terminando aqui, ele falou que seno de x é igual a 3 vezes cosseno de x. Seno de x é igual a 3 vezes cosseno de x, que é menos raiz de 10 sobre 10. Portanto, seno de x é menos 3 raiz de 10 sobre 10. Cara, isso aqui, não. Maria, isso aqui não é lindo? Dá vontade de largar tudo e fazer engenharia? Olha só, dona Mari, olha esse cálculo aqui. Olha que é lindo. Olha, não. Não. Dona Débora, não é lindo esse cálculo, olha. Não é lindo esse cálculo aqui? Você tem que apreciar a beleza das pequenas coisas. Muito bem, vamos lá, vamos fazer mais uma. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Jennifer, Gabriela? Perfeito, vamos lá.
Exemplo 3. Bora fazer uma aplicação mais geral, mas o raciocínio é análogo, tá bom? Então vamos lá. Determine os valores de M pertencentes reais dentro do intervalo de zero menor. Não, não precisa de intervalo, não. Eu quero o valor de M mesmo. Aqui. O valor de M pertencente a reais, tal que seno de beta é igual a M sobre 6 e cosseno de beta é igual a raiz de 4M sobre 3. Como ele quer que descubra os valores de M pertencentes reais, basta fazer a aplicação direta disso daqui. Fazer a aplicação direta dos dados do problema, que no caso é a seno de beta igual a M sobre 3 e cosseno de beta igual a raiz de 4M sobre 3, na relação fundamental. Fazendo esse cálculo aqui na relação fundamental, vai ficar como seno ao quadrado de alfa, no caso de beta, perdão, seno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de beta tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. Quem é o seno de beta? M sobre 6. Então vai ficar quanto? Vai ficar M sobre 6 ao quadrado. Quanto que é o cosseno de beta? Raiz de 4M sobre 3 ao quadrado. Por favor, não errem em coisas de matemática básica. Coloquem tudo bonitinho, os parênteses, todos os detalhes, para não errar isso daí. Ah, sim. Antes de continuar. Eu vou resolver isso como se fosse uma equação do segundo grau normal e provavelmente vou achar uma resposta. Não esqueça que as análises de funções trigonométricas, elas só existem dentro do conjunto de números reais. Embora ele tenha falado M conjunto de números reais, e a gente vai utilizar a trigonometria, pelo menos os fundamentos para números complexos, pelo menos a base dela, a interpretação, ela tem que ser dentro do conjunto de números reais. O que significa isso? Que se a resposta, se a raiz, ela for de raiz de delta negativo, não rola. Tudo bem? Nós dizemos que, nesse caso, ele é uma resposta absurda e, portanto, não é aplicável dentro da raiz. Significa que, depois que nós acharmos os valores de M, nós temos que fazer uma verificação. Vocês estão entendendo? Nós temos que fazer uma verificação para mostrar que os valores de seno e cosseno eles estão compreendidos dentro de que intervalo? Lembra aquele professor que fala assim, citologia. Os valores de seno e cosseno, Maria Fernanda, sempre tem que estar compreendidos entre o intervalo de menos 1 e 1. É por isso que a gente vai ter que substituir depois para verificar. Muito bem, vamos lá. Isso aqui é fácil agora. Isso aqui é quarta série. Vamos lá. Vai ficar como? M ao quadrado sobre 36, mais, aqui cancela, claro, né? Vai ficar aqui 4M, dividido por quanto? Dividido por 9, tudo isso é igual a quanto? Tudo isso é igual a 1. De cabeça, quanto vai dar esse MMC aqui, Fernanda? 36, tá bom? Vai ficar quanto? Vai ficar M ao quadrado, mais 36 dividido por 9, 9 vezes 4, 36, vai ficar 16. M, tudo isso é igual a quanto? 36. Gostaram? M ao quadrado mais 16M menos 36 igual a 0. Sabe fazer subproduto, Fernanda? Bora fazer Bhaskara mesmo, né? Delta igual a quanto? Eu vou fazer aqui de cabeça, tá bom? Eu já sou formado. B ao quadrado menos 4 vezes C. Delta igual a quanto? 256 mais 36 vezes 4, que é igual a 144. Esse delta é igual a quanto? 256 mais 144. Isso aqui vai ser igual a 400. Raiz de delta igual a 20. Então, M vai ser igual a quanto? A menos B, menos 16, mais ou menos raiz de 20, dividido por 2 vezes A, que é 2. Botei, Emilinha!
Menos 16 mais 20, que é igual a 4, dividido por 2 vai dar 2. E vou ter M duas linhas, igual a quanto? A menos 16 com menos 20, que dá menos 36. E menos 36 dividido por 2 vai dar menos 18. Essas duas respostas, elas são reais, claro. Mas vocês têm que entender que vocês têm que fazer a verificação dos valores de M para decidir qual deles satisfaz as condições de existência do seno e cosseno. E qual é a condição de existência do seno e cosseno, Maria Fernanda? Tem que estar compreendida a resposta entre menos 1 e 1. Bora substituir? Isso aqui, pessoal, é que nem namorado. Quando você começa a namorar, faz a verificação. Procura o nome dele no Tribunal de Justiça, verificar se não tem nenhum processo por violência. Entendeu? Faça o serviço completo. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Né, dona Débora? É sério. Vocês acham que a Kate não puxou minha ficha quando ela começou a namorar comigo? Pois é. Casou. Casou. Vamos lá. Fazendo a verificação. Ele falou lá em cima que seno de beta é igual a m sobre 6. Bora substituir aqui, olha. Seno de beta é igual. Eu vou substituir m igual a 2. Seno de beta igual a 2 sobre 6. Seno de beta igual a 1/3. Essa resposta é válida, pessoal? Meninas, vocês estão tudo bem? Vocês estão cheirando alguma coisa? Pelo amor de Deus. Vamos lá, aqui. Seno de beta, 1/3. 1/3 está compreendido entre R$ 1 dividido para 3 pessoas vai dar quanto, menina? Vai dar 33 centavos para cada um. Esse número está compreendido entre menos 1 e 1? Tá. Então, essa resposta é válida? Sim. Bora testar para o cosseno agora? Cosseno de beta. O cosseno de beta é quanto? Ele falou. Raiz de 4m sobre 3. Raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 4m sobre 3. Esse aqui vai ficar quanto? Vai ficar 4 vezes 2 dividido por 3. Isso aqui vai dar 8, vai ficar 2 raiz de 2 dividido por 3. Esse número é compreendido entre 0 e 1? Eu vou te ajudar. Raiz de 2 é igual a 1,2. 1,2 dividido por 2 é igual a 1,4. 1,4 dividido para 3 pessoas. Aí tu fala, não sei, mas vai dar menor do que 1. Vocês estão entendendo aqui? Maria, tu entendeu esse raciocínio básico aqui? Porque essa é a parte chata de trigonometria. Tu tem que estimar os valores mentalmente. Isso é cálculo mental, tá bom? Então, essa resposta aqui, m igual a 2, ela é válida para o seno e para o cosseno? M igual a 2, ok, aqui, ok. Beleza? Agora vamos verificar m igual a menos 18, tá bom? Seno de beta é igual a quanto? A menos 18 sobre 6. Menos 18 sobre 6 vai dar quanto? Menos 3. Maria Eduarda, seno de beta igual a menos 3. Tem sentido? Portanto, isso é uma resposta o quê? Uma resposta absurda. Portanto, m igual a menos 18 não é porque é negativo ou positivo. É porque quando você substitui no seno de cosseno, a resposta não tem sentido. Mas é nem fazer o outro, né? Ficou claro aqui? Então, qual o valor de m para essa expressão aqui? M igual a 2. Oi? Ficou claro isso daqui, meus queridos amigos? Tem certeza? Sabe que está gravando, né? Muito bem. Eu vou querer que vocês façam o exercício dessa parte. Terminem. Vocês terminaram de ontem? Pessoal que está assistindo a nossa aula,
continue fazendo a lista. Essa aula é bastante extensa e cheia de detalhes. Não esqueça os nossos outros materiais, tá bem? Eu vou parar aqui a gravação.